Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar com a Regina da Silva Miranda. A Regina é extensionista, coordenadora estadual de comunidades remanescentes e quilombolas na Emater do Rio Grande do Sul. Regina, muito obrigado por aceitar nosso convite, conversar conosco. Bom dia, uma alegria. Fico grata pelo convite. Sempre quando se é convidada é uma forma de reconhecimento do trabalho da gente. E parabenizo assim pelo interesse, né, da disciplina de extensão rural, de estar conhecendo outras experiências de ATER para além da agricultura familiar tradicional. Então, eu atuo na Emater do Rio Grande do Sul desde 2001. E, por coincidência, foi nesse período em que a extensão rural oficial, a Emater é o órgão de extensão rural oficial do estado do Rio Grande do Sul, e começou a trabalhar com comunidades remanescentes de quilombo no ano de 1999, por conta de uma política pública estadual que teve aqui, que chamava-se RS Rural, que implementou projetos produtivos e de reforma habitacional em comunidades tradicionais de quilombo. Então, data desse período em diante a experiência da Emater do Rio Grande do Sul em trabalhar a extensão rural com esses públicos. Não preciso dizer que foi um desafio muito grande para a instituição, e está sendo para mim, porque na sua gênese a extensão rural ela traz uma experiência, ela pensa metodologias, inclusive, toda a bagagem teórica é voltada para a agricultura familiar tradicional, né? Nesse mesmo período vem se construindo, então, a PNATER, a Lei de ATER, que inclui os povos e comunidades tradicionais do meio rural como público das políticas públicas de desenvolvimento rural. Isso é inovador, creio que para o país inteiro, né? Não foi diferente para a Emater, embora ela já tivesse começado a trabalhar um pouco antes com essas populações, né? Para ter uma ideia, quando a Emater começou a trabalhar com essas populações, tinha um trabalho articulado com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que contratou uma consultoria para aproveitar a presença da extensão rural nessas comunidades tradicionais e começar a identificar e certificar. Então, a primeira onda de certificação de comunidades quilombolas no estado do Rio Grande do Sul foram 43 comunidades. Inclusive, tem um livro que fala a respeito disso, que é da antropóloga Rosane Hubert, que ela apresenta, assim, um diagnóstico dessas comunidades nesse período, né? Mas dali para diante, os movimentos sociais, instituições passaram a ter interesse em trabalhar com as universidades, né? Então, a onda de certificações foi muito grande. Atualmente, no Rio Grande do Sul existem 133 comunidades certificadas, que estão situadas em 65 municípios do estado do Rio Grande do Sul, notadamente na parte sul do estado do Rio Grande do Sul, e o que não é por acaso, porque se você olha aí, né, passa uma linha no meio do mapa do Rio Grande do Sul, a grande concentração está na metade sul, e a mesma região das charqueadas, né? A população escravizada, ela chega no Rio Grande do Sul para trabalhar na produção do charque, principalmente, né? Com a chegada dessa população no Rio Grande do Sul, ela passou também a ser utilizada como mão de obra na agricultura e em outras culturas, né? Assim, uma insuficiência grande que a gente tem de ter diagnósticos é porque o IBGE não recensia a população quilombola, diferentemente de outros povos tradicionais. Agora já existe essa decisão, não fosse a pandemia, o IBGE teria feito o primeiro censo quilombola esse ano, né? Creio que assim que isso passar, aí nós vamos ter dados mais precisos, vamos ter uma PNAD quilombola, que seria muito importante, né? Mas, assim, com dados da Emater, do INCRA, dos próprios movimentos sociais, o IACOREC, que é uma entidade, uma ONG que tem uma atuação importante com quilombola, responsável pela certificação de muitas
comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul. A gente parou esses dados, tem a ideia de que tenha mais de 7.000 famílias, né? A Emater tem um cadastro que cada assessorado pela Emater tem que responder, né, para poder receber assistência técnica. Então, a gente pode responder pelas famílias quilombolas assistidas pela Emater. Então, eu fiz um levantamento nesse sistema a semana passada e já chegava a mais de 4.900 famílias quilombolas cadastradas no sistema da Emater, chegando a quase 10.000 integrantes por família, né? Como que a Emater trabalha? Falei um pouco de números, de dados, né? A imensa parcela dessas comunidades quilombolas, elas estão no meio rural do Rio Grande do Sul, né? Embora Porto Alegre tenha aí 7 comunidades quilombolas certificadas e algumas em processo de identificação, recentemente o Instituto de Geografia da URGS fez uma cartografia da presença quilombola e negra na cidade de Porto Alegre e identificou 7.000 famílias de população tradicional quilombola na cidade de Porto Alegre. Mas a Emater trabalha principalmente com as famílias quilombolas do meio rural. Pois bem, então, assim, trabalhamos com as metodologias tradicionais da extensão rural, que são visitas domiciliar, diagnósticos de família, reuniões, dias de campo, e a atenção da extensão rural é principalmente articular o acesso a políticas públicas, tanto as de desenvolvimento rural, né, que fomente projetos produtivos, processamento, comercialização dessas famílias, quanto outras políticas públicas para além das relacionadas com o desenvolvimento rural. Porque, Marcelo, a gente observa muito o déficit de acesso a políticas públicas, começando pela própria documentação. As famílias que não têm documentos não acessam políticas públicas, né? Então, um dos eixos de atuação é a articulação com gestores de nível estadual e de nível municipal para que essas famílias acessem as políticas públicas da assistência social, da saúde, da educação. Existe aqui no Rio Grande do Sul um programa de estratégia da saúde da família que transfere um recurso para a atenção da saúde dessas famílias. E é um programa muito pouco conhecido pelas prefeituras, é do governo do estado. Então, a Emater articula, aproxima esses gestores, né? Na área de educação também, e na área da assistência social, auxiliando a assistência social na busca ativa, cadastramento no CAD único, né? Mas das políticas mais voltadas para a extensão rural, eu estava aqui olhando agora de manhã para conversar contigo, a Emater já assistiu 1.100 famílias quilombolas no programa Fomento das Atividades Produtivas Rurais, do antigo MDA, né, que é o atual MAPA. Então, essas famílias recebem a transferência de um recurso de R$ 2.400 para desenvolver um projeto produtivo. Esse projeto produtivo é pensado no local, com a família, ele é decidido com a família, né, recebendo orientação técnica. Então, ela recebe a transferência desse recurso para desenvolver suas atividades produtivas. E a gente sabe que quando as carências são muitas, um recurso desse, ele nem sempre faz a diferença na expectativa que a instituição, que a política pública, que o técnico tem, né? Mas ele faz uma grande diferença na vida dessas famílias. A gente tem feito, assim, colhido depoimentos das famílias que são assistidas por esse programa, e isso tem, assim, uma importância muito grande na vida dessa família. Muitas vezes ela não consegue produzir o suficiente para comercializar, que é a aspiração do técnico, né? Mas a família já produz para o seu autoconsumo, ela comercializa informalmente seus produtos. Eu vejo, assim, muito para além do efeito econômico. Falo isso como
extensionista, mas falo isso também como uma mulher negra. É um fator de inclusão, de legitimidade, porque eles vivem num lugar onde eles veem vários assistidos da Emater recebendo política pública, recebendo crédito do Pronaf, recebendo recursos para comprar patrulha. Eles muitas vezes prestam serviço nessas propriedades e não se sentiam pertencentes como assistidos, assessorados da extensão rural. Então, isso, para mim, é assim, um fator dos mais importantes, né? É se sentir legítimo, se exercitar como um beneficiário de política pública e poder ir para além, dar passos mais adiante. Então, outra função que nós também exercemos é de informar todas as políticas públicas para as comunidades quilombolas. Eles têm, eu diria que hoje já nem tanto, porque eles fazem isso sozinhos, eles têm os grupos de WhatsApp, eles rapidamente pegam a informação e distribuem entre eles. Então, para mim é uma alegria saber que, por exemplo, hoje tem jovem quilombola que está na universidade, e muitas vezes foi o efeito de estar informando, noticiando essas políticas públicas. A Universidade Federal do Rio Grande e a Universidade Federal de Pelotas, que ficam nessa região onde tem a maior concentração de comunidades quilombolas, elas têm cotas para quilombolas, né? Então é bonito ver o jovem quilombola estar fazendo agronomia na Universidade Federal de Pelotas e aspirar a ser um extensionista, né? E ter a sua família assistida com projetos de produção agrícola e não agrícola, é um fator de inclusão mesmo, é isso que eu quero dizer, de legitimidade. Outra ação que a gente faz, que também, para mim, foi um desafio muito grande, é atuar em diálogo com as suas organizações, que são organizações muito distintas das organizações com as quais a Extensão Rural Oficial trabalha, que são os sindicatos rurais, as FETRAF, FETAG da vida, né, CONTAG, que são organizações que têm outros contornos, outras dinâmicas, e são mais legitimadas perante os órgãos oficiais que executam política pública de desenvolvimento rural. As organizações quilombolas, elas têm outras dinâmicas, elas trazem consigo uma memória de que estar organizado é uma ameaça, né? Então ela tem formas diferentes de se organizar e de dialogar nos espaços oficiais formais, né? Então, me deparei com uma situação assim, que para nós números é tudo, né? Para a extensão rural, para a universidade, enfim, para a gente pensar e desenhar políticas públicas, né? Aí chegou um momento em que, para executar uma determinada política pública do Ministério do Meio Ambiente, a gente precisava, e também agora o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, precisa fazer o georreferenciamento da propriedade. Tem coisa que irrita muito eles, é identificar a sua localização. Isso é uma coisa muito ancestral, assim, porque Quilombo era um lugar de refúgio, né? Então eles se sentem invadidos quando a política pública faz isso, né? E eu queria também conversar contigo para falar assim dos desafios que a gente vê, porque a política pública para o desenvolvimento rural ela é muito fortemente pensada junto com as organizações da agricultura familiar convencional. Então, os desenhos, os instrumentos e os ritos dessas políticas públicas são pensados para esse público. Então, eu quero citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a DAP pega toda a regulamentação do documento de aptidão ao Pronaf, que é, digamos, o passaporte para acessar todas as políticas de crédito, apoio, financiamento, né, produtivo. A DAP pede para que a pessoa apresente o uso regular da terra e que pelo menos 50% da renda que a família ofere ao ano venha da sua produção nessa terra,
que ele prova o uso regular da terra, ou seja, onde o quilombola se enquadra nisso? Quando ele tem a sua terra e seu território disputado, que é quase uma estratégia do Estado em não regularizar seus espaços, né? Então, quando eu tive que coordenar a inclusão dessas famílias no fomento, o fomento são esquizofrenias. O fomento, que é uma política pública de inclusão social para a extrema pobreza no meio rural, ele pede DAP, e a DAP diz isso, que tem que mostrar o uso regular da terra e que tem que, por 50% da renda tem que vir, entendeu? Então, olha, foi muito difícil para poder dar DAP para essas famílias poderem entrar para a política pública. Outro desafio importante é o bloco do produtor, que é o que comprova a comercialização e que, ao fim, comprova que a atividade principal é a atividade rural, para que essas famílias acessem os direitos previdenciários, que são fundamentais, é um fator de inclusão, entendeu? Previdência é importantíssimo. É pensar o bem-estar, é pensar família, é pensar futuro, né? Então, licença maternidade, licença doença, né? E aposentadoria, ela vem pela comprovação do bloco do produtor. E o que acontece com os quilombolas? A regulação aqui no estado do Rio Grande do Sul é que ele, de novo, tem que apresentar o título da terra ou o contrato de arrendamento para provar que ele é um produtor rural, para receber esse bloco, para emitir notas, para recolher imposto no seu município e para que ele tenha direito às políticas públicas previdenciárias. Então, a Emater, o INCRA, aqui do Rio Grande do Sul, e a Secretaria da Fazenda sentaram. Então, o que eu quero dizer? Que é a função da extensão rural também estudar, conhecer, experimentar e propor rearranjos e novas políticas públicas, porque o extensionista ele está lá, ele experiencia a aplicação no local, ele vivencia junto com a família as dificuldades que a família enfrenta, né? Tem um exemplo assim que para mim foi muito assim marcante. Na cidade de Pelotas nós vínhamos já pensando e outra coisa que a extensão rural faz, depois eu volto a esse ponto, é também poder criar ambientes de orquestração e diálogo no município, que é ali onde a pessoa se torna cidadão, onde ela é incluída ou excluída, né? A vida real acontece lá. Então, é importante que tenha espaços de diálogo e conversação com gestores municipais. Então, a gente incentiva que os quilombolas participem de conselhos de saúde, de assistência social, conselho de desenvolvimento rural, que ele esteja lá representado, né? Então, a cidade de Pelotas criou o Comitê Gestor Quilombola, onde participam representações de todas as secretarias municipais e representação quilombola. Lá em Pelotas tem 5 comunidades quilombolas, todas rurais. E a gente vinha, eu quis acompanhar de perto aquela experiência, porque eu achei muito interessante. E a gente vinha conversando essa questão do bloco do produtor. E aí eles falaram, não, mas a gente vai lá na Secretaria da Fazenda e eles dizem que nós não temos o direito. Feito esse arranjo entre a Secretaria Estadual da Fazenda, o INCRA, que o INCRA, então, se precisava comprovar terra, as comunidades quilombolas que abriram um processo no INCRA pedindo titulação das terras, o INCRA abonava dizendo, está aqui o processo aberto, né? Para que a Secretaria da Fazenda liberasse o bloco do produtor. Aí foi muito bonito que criaram o bloco do produtor quilombola, aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí, aquela liderança estava tudo arranjado, a Secretaria da Fazenda já tinha conversado com o município de Pelotas para eles irem buscar o bloco do produtor. Quando o presidente da associação chega no balcão, que tem hoje, não tem direito. Não tem direito ao bloco do produtor. Como não tem direito ao bloco do produtor? E aí, naquele momento ali, eles ligaram para a
Secretaria da Fazenda, eles já estavam sustentados e tudo, e a Secretaria da Fazenda deu olha, permita o bloco do produtor. Então, de novo, eu quero te dizer o pano de fundo. A família tem o bloco, sucesso, muito bom, né? E junto com o bloco do produtor, também a gente começou a fazer oficinas explicando como é que emite nota. Olha, é lindo, tem uma cidade aqui que incluiu no currículo escolar da escola municipal, essa cidade chama-se Muitos Capões, para as crianças ensinarem os pais a preencher o bloco do produtor. Como é que se faz? Qual é a disciplina? Eu não me lembro, mas a professora colocou lá ensinando as crianças a preencher o bloco do produtor, ensinando como é que calcula o imposto, ensinando a importância de pagar o imposto, porque é quando ele paga o imposto que ele passa a contrair os direitos previdenciários, enfim. Então, eu te diria que são essas as ações, não cessa, porque a gente vai vendo, assim, vazios e atos no processo de inclusão dessas famílias. O racismo no Brasil e no Rio Grande do Sul, então, nem se fala, onde tu tem uma agricultura familiar que se reivindica a Suíça brasileira, né? As pessoas, muitas vezes, na sua narrativa, elas dizem que nem admite que nasceu no Brasil, entendeu? Eu sou alemão, eu sou italiano, e a criatura nasceu aqui. Então, somado a isso, o fato de que essa população tem um passado recente de escravidão, que impõe um trabalho subremunerado, não remunerado, né? Então, são rupturas que tu tem que fazer, que às vezes, olha, não é fácil. Tu fazer um gestor, e dar um exemplo agora, do que eu estou querendo falar. Nesse momento, a Secretaria de Saúde do Estado emitiu uma resolução que transferiu recursos para todas as cidades do Rio Grande do Sul onde tem comunidade quilombola certificada. Esse recurso para comprar cestas básicas, material de higiene, para que as famílias tenham o direito de fazer o distanciamento social. Tem prefeituras que se negam a passar esse recurso para a comunidade. E aí é um grande esforço que tem que ter um jogo de cintura, porque o extensionista também não pode ficar brigando com a prefeitura, porque também isso não é uma atribuição direta nossa, é indireta, que é o acesso à política pública, aí tem que conversar com o gestor da saúde, e tem que informar bem as lideranças da comunidade, com números, com tudo, transferência, qual é o fundo que foi, para que eles tenham um argumento para poder disputar esse recurso deles, junto ao gestor municipal. Mas eu acho que é um esforço interessante, porque à medida que as prefeituras começam a se dar conta que essas comunidades elas têm direito a uma série de políticas públicas, eles começam a se interessar por isso, né? Veja aí, o programa da Caixa, claro que essas políticas públicas nesse momento estão subexecutadas, né? Mas existe política pública voltada para a quilombola na área de habitação, na área de educação, na área de saúde, na área de desenvolvimento rural, na área de comunicação. Então, é importante a gente conhecê-las, né? Porque à medida que eles reivindicam essas políticas públicas, elas também se afirmam, né? Porque quanto menos tu demanda, mais esquecida ela fica e acaba com o programa Brasil Quilombola, né? Às vezes eu me sinto meio assim, eu estou fazendo uma coisa que eu sei que está na contramão do que está acontecendo aí no mundo, né? Mas eu acho que se não fizer também, é pior, porque tinha uma série de programas e eu não me sinto frustrada porque eu vejo assim, que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu não posso falar pelo resto do Brasil porque não conheço as realidades, tu vê que tem algumas políticas públicas do Estado sendo dinamizadas, né, para eles. Por exemplo, existe aqui um programa que é o programa Sementes do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que adquire sementes de organizações da agricultura familiar, sementes orgânicas, e doa para famílias rurais em vulnerabilidade, né? E eu posso
dizer que todos os lugares onde a Emater tem atuação com quilombola recebem anualmente esse kit de semente de hortaliça, recebe assistência técnica para construir as suas hortas. São políticas públicas que na Secretaria de Agricultura do Estado também, recentemente, eles executaram um recurso da ordem de R$200 mil para comprar calcário e distribuir para as comunidades quilombolas. A Emater faz a mediação disso. Enfim, a gente atua em várias frentes. Por isso que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul assistência técnica e extensão rural social, porque ela não se restringe as atividades de fomento agropecuário, né? A gente tem a consciência de que não basta trabalhar o agropecuário se tu chega. Muitas vezes nós somos o único agente público que chega lá. Imagine num lugar muito distante, né? Muito distante. Lugares onde não tem saneamento básico, não tem água. Uma outra ação que a Emater vem fazendo é identificar essas demandas e poder estar orquestrando políticas públicas para isso. Então, recentemente a gente está pensando com a Secretaria de Obras Públicas uma política pública para sanar essa insuficiência. A Emater fez um levantamento em 2019, identificou 1.000 famílias que não têm água de qualidade para consumo humano, quiçá para sua produção, né? Então, e como eu ia dizendo, assim, mas para finalizar, muitas vezes é o único agente público que chega lá, né? Então, a gente se sente no compromisso de identificar essas demandas. Eu sei que muito do que eu falei aqui não está diretamente ligada com a extensão rural e a sua missão tradicional, né? Mas eu também faço a defesa de que a extensão rural é mais do que isso, né? Muitas vezes a família não vai se estruturar produtivamente se tu não atender questões que são de fundo e que são anteriores, né? E uma delas é a importância porque a extensão rural, ela é um ator que dialoga em várias esferas, né? O extensionista, ao mesmo tempo que ele está lá visitando a família, em contato com a família, ele vai lá na prefeitura, ele conversa com o prefeito, ele conversa com o secretário da Agricultura, ele está executando uma política pública que é importante para a prefeitura gosta de conversar com a Emater, então a Emater é um mediador que pode fazer essa transformação, né, que tem essa condição de forma harmonizada, né, que uma coisa é a luta de bola, que corre por conta deles, né, e que tem as dinâmicas. Outra coisa é um agente público, né, que a gente pode se confundir, né, com eles.